Bom dia, 8h01. Então hoje nós vamos começar. Estamos enviando. Tá, então hoje nós vamos começar a leitura do livro, Clube do Livro, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, ao vivo. Vamos esperar uns minutinhos, que o Instagram está avisando que estou ao vivo. Então vou começar a mostrar para vocês. Vai ficar gravado no meu Instagram essa leitura desse livro, como eu falei para vocês, gratuitamente. Hoje nós vamos começar então com a leitura desse livro. Vocês estão enxergando ao contrário, né? Vou ler para vocês. Cura Vibracional, de Deborah Eidson, revelando a essência da natureza por meio dos óleos essenciais na aromaterapia. Como eu falei para vocês, eu adoro estudar, eu adquiri alguns livros e eu estava me organizando para ler, porque eu já tinha começado um e tinha os outros que eram muito interessantes, que eu também necessitava de dar uma olhada. E eu precisava me organizar. Então, eu coloquei assim, não, todo um dia da semana, peguei segunda-feira, às 8 horas, eu vou fazer pelo menos 1 hora de leitura, para eu ir avançando. Aí eu pensei, por que não, então, dividir com vocês do Instagram, e assim eu movimento também o canal, eu compartilho com vocês, para as pessoas que têm interesse em óleos essenciais, para as terapeutas que trabalham com curas vibracionais, com terapias vibracionais, né? Isso é muito interessante. Então, no outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, que eu falei que eu ia começar com esse clube do livro, com essa leitura desse livro, eu já li a contracapa, falando um pouco da vida de Deborah Eidson, tá? Deixa eu ver que horas são, 8h03. Vamos lá, revelando a essência da natureza por meio dos óleos essenciais na aromaterapia. Vamos lá, os agradecimentos. Vamos começar então? O prefácio. Minha intenção ao escrever este livro é compartilhar técnicas que empoderem e encorajem pessoas a desenvolverem uma relação mais profunda com o espírito. A aromaterapia vibracional favorece uma variedade de ferramentas para praticantes ou leigos utilizarem em si mesmos. Olha lá o que eu sempre falo, né? Praticantes ou leigos, a aromaterapia está disponível a todos. Utilizarem em si mesmos, em clientes, amigos e familiares, propiciando o nascimento do eu espiritual. Este livro é uma síntese de minhas experiências no trabalho com os óleos essenciais, em mim mesma e em clientes ao longo dos últimos 10 anos de prática, aprendendo a trabalhar com eles e com as energias sutis. Experimentei em primeira mão o despertar de mudanças positivas em minha vida e na vida de outras pessoas. O resultado positivo que alcancei ao utilizar e interagir com a energia desses óleos é a razão prática pela qual quero compartilhar esse conhecimento. Também usufruo dos meus treinamentos e certificados em Programação Neurolinguística, PNL, Terapia da Linha do Tempo, TLT, Hipnose, Saúde pelo Toque, Terapia da Polaridade, Massagens e Terapia Craniosacral, assim como aromaterapia.
Então, a Débora, ela é uma terapeuta que trabalha com diversas técnicas, estuda diversas técnicas, né? Como tantos de vocês, como eu também, que tenho muitos cursos, que estudo bastante coisas. E minha formação, aliada à minha intuição desenvolvida e a estudos adicionais sobre os usos históricos, tradicionais e vibratórios dessas substâncias, influenciaram minha concepção sobre sua utilização física, emocional, mental e espiritual. Este livro assimila e interpreta informações reunidas ao longo de muitos anos e as consolida na forma de técnicas que nos conduzem ao aprimoramento dos efeitos dos olhos. O esforço coletivo e combinado de meus amigos, colegas, clientes e dos olhos propriamente contribuem para a realização desta obra. Acima de tudo, este livro é sobre espiritualidade, a evolução individual, em direção a um amor próprio, pleno e alegre, que permite ao espírito se manifestar. A espiritualidade é a jornada de reunificação com a fonte. Só isso. De novo, a espiritualidade é a jornada de reunificação com a fonte. Só isso por minha parte, né? Porque às vezes as pessoas fazem tanto discurso, tanto blá blá blá, né? Tanto medo, tanto às vezes até preconceito sobre espiritualidade, muito se fala, né? Muitos têm a se falar, mas se você for peneirando, o que é a espiritualidade? É a ligação, a reunificação, né? De você com a fonte superior. Ponto. O caminho espiritual, esse é o longo, né? Às vezes, o caminho espiritual provoca um senso poderoso e saudável de valorização interior, que nos permite amar e agraciar o eu. Essas são as energias que se manifestam quando a alma ou espírito se integram à personalidade. Essas são as energias que se manifestam quando a alma ou o espírito se integram à personalidade. Trata-se de viver sobre os princípios do amor próprio, incondicional, e do amor incondicional pela humanidade. Para pôr em prática o amor incondicional, é preciso assumir responsabilidade plena por todas as ações e todos os pensamentos. A espiritualidade inspira um indivíduo a tornar-se mais consciente e presente para viver o momento. Você é responsável pela vida. Um momentinho só, gente. Eu vou começar a gravar no Zoom também. Recording in progress. Tinha esquecido de ligar, tá? Você é responsável pela vida que leva. E enquanto não houver um ambiente acolhedor e estimulante para os propósitos de sua alma, você sentirá um eterno anseio por algo que não consegue identificar. Para descobrir aquilo que lhe falta, transforme sua inquietação em um convite para embarcar em uma peregrinação. Essa viagem pode melhor familiarizá-lo com o seu verdadeiro eu, ou espírito. Descobrir sua espiritualidade resulta na integração de sua personalidade com o espírito, criando um veículo para que ele se manifeste no plano físico. Voltou? Então vamos lá. Vou começar de novo aqui esse parágrafo, tá bom? A jornada espiritual o conduzirá às regiões mais sombrias da alma para que você se liberte do medo
Será a aventura mais desafiadora e emocionante que você alguma vez viverá. A experiência terá momentos de pura felicidade ao longo de momentos de imensa dor e sofrimento, que testarão sua fé e seu desejo de união. Quem está nessa busca, né, sem comentários, sabe do que a Débora está falando, né? O preço exigido nessa estrada de transformações pode parecer um tanto quanto exorbitante, já que requer honestidade plena consigo, máximo compromisso com o caminho, assim como perseverança em direção ao seu objetivo. Ai, 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 ui. Esse livro já começou pegando no ponto. A chave para trilhar o caminho espiritual é reconhecer, aceitar e fazer amizade com sua própria sombra. Haverá momentos em que a aversão e a repulsa parecerão tão esmagadoras que você se sentirá desanimado. É natural que aqui você se questione sobre a razão de sua busca, assim como se pergunte se o esforço vale a pena para suportar a jornada. Esse livro está falando só comigo? Ou está falando com vocês? Está falando comigo, viu? Em alguns momentos parecerá mais fácil permanecer na própria dor que realizar as mudanças necessárias para continuar a busca. Mudanças necessárias para continuar a busca. Nesse momento, a tendência à racionalização aparecerá. Você talvez tente convencer a si mesmo de que está tudo bem em sua vida e de que não há razão nenhuma para se impulsionar um pouco mais adiante. Cuidado! Você provavelmente está sendo persuadido a permanecer parado em sua rotina. A racionalização é um dos maiores obstáculos, porque justifica a criação. Criação tem justificativa, gente? E a manutenção, então, justifica a criação e a manutenção das ilusões que distorcem a percepção. É preciso uma grande coragem para ver a própria realidade na verdade do espírito. Eu vou pôr uma estrela aqui na página, porque não adianta grifar, que é muito... é grifar o livro inteiro. Então, vamos lá. É preciso uma grande coragem para ver a própria realidade na verdade do espírito. Nós somos mestres em criar distrações que nos impedem de descobrir nosso propósito. A cultura de massa nos vendeu a ilusão das soluções rápidas, fast food, espiritual, né? Mas a verdadeira mudança surge apenas de uma intenção diligente de reprogramar nossas convicções e hábitos arraigados. Precisamos compreender a força magnética gerada em nossas palavras, nossos pensamentos e atos. Sermos responsáveis por nós mesmos nos permite recuperar verdadeiramente nosso poder e criar a vida que desejamos. Muitas linhas espirituais, né? Acho que todas falam de assumir 100% das responsabilidades, né? O que eu estou criando, porque eu estou trazendo isso para minha vida, né? Sem justificar e jogar a culpa
para fora, né? Seria um desvio apenas, né? Essa ideia, essa vontade de atribuir ao outro a causa de suas mazelas, né? É uma distração apenas para te tirar do caminho, né? Da perseverança nesse caminho. Então vamos lá. Vou ler de novo. Precisamos compreender a força magnética gerada por nossas palavras, nossos pensamentos e atos. Sermos responsáveis por nós mesmos nos permite recuperar verdadeiramente nosso poder e criar a vida que desejamos. A recompensa por se submeter à árdua jornada da autodescoberta é uma percepção maior sobre a vida. A compreensão maior das estruturas da existência começa a tocá-lo. Você se liberta das limitações e tudo se torna possível. Você se liberta das limitações e tudo se torna possível. A abundância substitui a ausência e a privação. A solidão, a depressão e as preocupações diminuem com o amor e com a compaixão do espírito. O maior presente de todos é um senso maior de admiração e alegria. Você começa a se sintonizar com a pulsação da unidade e com o milagre da diversidade da vida. Os fluxos do espírito correm através de você e o direcionam para que experimente a perfeição da existência. É importante manter este livro em perspectiva. Ele não pretende ser um substituto para serviços e tratamentos médicos ou psicólogos necessários. E também não foi feito para ser sua única ferramenta. É importante usar essas informações combinadas com outros processos de cura. Né? Eu também trabalho com processos de cura, eu sou facilitadora de consciência, e estou entendendo isso muito bem, junto com a desprogramação neurobiológica, né? A qual eu vou dar um curso agora dia 2 e dia 10 de abril. E fora as outras técnicas com as quais eu trabalho, né? E que vocês também, se não trabalham, se não são terapeutas, podem se valer também, né? Então é importante usar essas informações combinadas com outros processos de cura e crescimento, como aconselhamentos e terapia, grupos de ajuda, grupos de suporte e cuidados com a saúde. Utilize qualquer método de cura, tradicional ou alternativo, que propicie uma integração holística, né, do todo, entre seu corpo, sua mente e seu espírito. Minha intenção é a de informar e fornecer ferramentas com as quais se possa estimular uma consciência e uma compreensão maiores, assim como ativar em você o desejo de tornar-se agente do seu próprio processo de cura. É o que eu penso que toda casa deveria ter pelo menos uma pessoa que se dedicasse ao aprendizado e à realização dos processos vibracionais, energéticos, de tantas terapias que nós temos aí, em si e nos próprios familiares, né? Isso poderia ser uma prática comum. Toda casa tem uma caixinha, um cantinho para guardar suas ervas, seus remédios sintéticos ou naturais que se utilizam em momentos do dia a dia, né? Conforme a necessidade do viver aí, não tem? Duvido quem não tenha um cantinho que tenha lá, seja os seus remédios naturais, suas ervas, seus óleos essenciais, os seus remédios alopáticos, né?
Então, por que não ter em toda a casa todos, ou se não uma pessoa que pudesse realizar esse tratamento de curas energéticas e vibracionais nos próprios entes da casa, né? Em si mesmo. Eu acho que a gente precisa avançar para isso. Não ficar dependente eu acho que essa dependência também é uma distração, né? Para que você não prossiga no caminho. Porque você sempre depende de fora. Eu dependo de fazer um tratamento. Sim, é importante. Mas depois disso, a gente tem que fazer um tratamento fora depois disso. Depois de se cuidar, né? Em casa, com alimentação, com seus cuidados energéticos, né? E os outros cuidados para fora, especialistas, estão aí à disposição para serem usados. Mas antes disso, eu penso que a gente poderia sim avançar, né? Para cada um ter as suas próprias. Aqui em casa, eu, meu marido e minha filha temos as técnicas, né? De autoaplicação. A minha filha já não, ela que prefere que eu aplique nela, né? O meu marido também tem as técnicas deles e eu aplico nele também. Às vezes ele faz algumas coisas para mim também. Então é uma troca. Então nós três. E eu vejo quanto isso é salutar e é importante e nos dá um apoio, né? Mas vamos lá, vamos pro livro. Vamos lá. Minha intenção é a de informar e fornecer ferramentas com as quais se possa estimular uma consciência e uma compreensão maiores, assim como ativar em você o desejo de tornar-se agente do seu próprio processo de cura. Diante de tudo isso, não abrace essas informações cegamente. Se isso funcionar para você, então use. Se isso não lhe soar verdadeiro, então deixe de ir apenas. É mais importante manter-se fiel à sua verdade. Desenvolvi uma relação única com cada óleo. Reconheço-o tanto como meus mestres, quanto como consciências de luz, conhecidas como seres dévicos. Já começou. Os óleos são um presente do reino das plantas, uma ponte por meio do qual podemos interagir com elas. Desde que os reconheci como professores, decidi grafar seus nomes com iniciais maiúsculas. Espero que você também possa cruzar essa ponte e se deleitar na força vital do amor incondicional e da grande alegria que eles querem nos transmitir. As energias dévicas do reino das plantas aparecerão em sua vida, se você mantiver a mente aberta e tiver o desejo de com elas se comunicar. É essencial que você as convide para estarem presentes e dê as boas-vindas às suas contribuições. Boas-vindas e às suas contribuições. Vamos lá. Elas podem lhe oferecer um presente na forma de um perfume delicado, um sussurro no vento ou uma demonstração de imensa força vital nelas incorporada. Elas talvez se mostrem a você em meditação, sonhos, visões e revelações intuitivas. Está falando das energias dévicas do reino das plantas, né? Contidas nos óleos essenciais. Então, elas podem lhe oferecer um presente na forma de um perfume delicado, um sussurro no vento ou uma demonstração de imensa força vital nelas incorporada. Elas talvez se mostrem a você em meditação, sonhos, visões e revelações intuitivas.
Às vezes você experimentará um sentimento magnífico de amor e se sentirá preenchido de felicidade e plena aceitação pela perfeição de ser exatamente quem e o que você é. Um desejo se instaurará consequentemente e o inspirará a passar mais tempo na natureza. Deixa eu só lembrei de fazer um negócio aqui, de pôr no não perturbe. Pronto. Um desejo se instaurará consequentemente e o inspirará a passar mais tempo na natureza. Você sentirá uma maior admiração e encantamento em relação à vida. Os encontros com os devas, posteriormente, aumentarão suas habilidades de observar as características, as assinaturas e a beleza individual de cada planta. Isso despertará em você uma forma de telepatia com os reinos. Borboletas, abelhas, libélulas, beija-flores, lagartos e outras criaturas se sentirão atraídos pelo seu ambiente. Observando e meditando sobre a presença desses seres, você os convida para a sua própria vida e assim receberá mensagens que o ajudarão em seu caminho. Você começará a compreender a verdadeira linguagem da vida e junto disso virão com maior orientação, segurança e o encorajamento para trilhar sua jornada com alegria. A cada passo em direção à natureza, somos recompensados com inúmeros presentes. Sintonizar-se com ela pode nos ajudar a restabelecer nossos ritmos naturais, em harmonia com os ritmos da natureza, com os ritmos da terra, engrandecendo nossa vontade de viver, preenchendo-nos com um propósito espiritual e uma paz interior plena de felicidade. Uma compreensão mais profunda nos reconduzirá aos nossos papéis de co-criadores. Vamos assumir, gente, nossos papéis de co-criadores. Olha lá, uma compreensão mais profunda nos conduzirá aos nossos papéis, que é o papel de cada um de nós aqui na face da Terra, de co-criadores, e a condição de canalizadores que se manifestam e firmam a energia espiritual neste plano do Éden. Neste plano, nós ajudamos Gaia a avançar em seu caminho de evolução e a recuperação do Éden. Curar a nós mesmos aumenta a consciência de nossas famílias. De novo, curar a nós mesmos aumenta a consciência de nossas famílias, amigos e da sociedade em geral, agraciando a força vital que há em tudo. Reaprendemos como caminhar sobre este planeta com gentileza e reverência. Sinto-me profundamente humilde diante de todos os professores e desafios que em minha vida promoveram o meu crescimento espiritual e minha habilidade de celebrar a vida com entusiasmo. O processo de escrita deste livro tem sido a mais magnífica das oportunidades para que eu traga à tona, aborde e resolva problemas que estavam inconscientemente direcionando minha vida. Quando você não tem essa consciência, você não busca a evolução, você não amplia sua consciência, você é dirigido pelas memórias. As memórias do inconsciente. Você está na inconsciência, né? Estamos na inconsciência. Quando não estamos despertos, né? Essa experiência também ampliou minhas habilidades intuitivas, natas,
tornando-me multissensorial. Ainda mais, ela fortaleceu meu propósito espiritual e despertou em mim uma dose extraordinária de felicidade e paz interior que eu nunca havia conhecido. Tive o vislumbre de um futuro possível, uma jornada radiante impulsionando a humanidade em direção ao estado ilimitado de abundância. Agradeço a todos os seres de luz que trabalharam comigo por meu intermédio e manifestando-se em minha forma para completar essa tarefa. Peço por seu suporte e direção contínuos em minha vida e na sua, se você desejar. Desejo, aceito e recebo. Inclusive, para a continuidade desse projeto do Clube do Livro, iniciando, em primeiro lugar, com o presente que está sendo esse livro para minha vida. Se você desejar. Sim, desejo, recebo e aceito. Convoque a presença deles. Sim, convoco a sua presença, a presença de vocês. E esteja aberto para recebê-los. Dedico esse livro às pessoas que fazem a escolha consciente de mudar suas vidas por meio da tomada de responsabilidade por seus próprios processos de cura. O caminho espiritual te guiará para uma vida ainda mais cheia de alegrias. Nossa, que presente iniciar esse clube do livro com este livro. Cura vibracional, revelando a essência da natureza por meio dos óleos essenciais na aromaterapia. Débora Edson, trabalhadora de luz para o novo milênio. Então vamos lá, começando aqui na cura vibracional e aromaterapia. Página 19, quem comprou o livro, aqui na página 19. Isso. Vamos lá. A aromaterapia vibracional é um método de cura dos corpos físicos, olha lá, corpos físicos, emocional, mental e espiritual. Quem tiver com o livro, quiser acompanhar, né, comigo, eu gosto de lendo e marcando, que eu prefiro o livro físico do que o virtual. É bom também, mas, enfim, mais limitado. A aromaterapia vibracional é um método de cura dos corpos físico, emocional, mental e espiritual que utiliza as propriedades energéticas dos óleos essenciais. O processo de cura constrói um amor próprio e um amor pelos outros que inspira o crescimento espiritual. Uma coisa que eu acho interessante, que eu quis fazer esse trabalho também de divulgação, porque além de eu ser terapeuta, né, trabalho com energias e eu estudo essa parte vibracional dos óleos, é difundir mais essa parte energética dos óleos essenciais, porque na internet, nos livros, em materiais que a gente baixa na internet, você encontra muito material das propriedades dos óleos essenciais e para que eles servem nessas questões físicas, né? Mas um estudo vibracional já é mais complicado, né? A gente não tem tanto acesso, tanto conhecimento. Muitas pessoas não sabem. Então, eu acho interessante isso também para a gente desenvolver e ampliar essa consciência, tá? Então, esse método fornece os meios de cocriação. Esse método fornece os meios de cocriação com o reino das plantas, para que se perceba e se manifeste uma realidade expandida. Os óleos essenciais ajudam a estimular estados energéticos de consciência que abrem novos canais de percepção. Despertar esses estados podem ajudá-lo a descobrir revelações sobre as causas do sofrimento pessoal na sua vida.
a curar traumas por meio do aprendizado de suas lições espirituais. A eficácia da aromaterapia vibracional é o resultado de sua intenção, esforço e desejo de promover mudanças em sua vida. A eficácia da aromaterapia vibracional é o resultado de sua intenção, de seu esforço e do seu desejo de promover em sua vida. Realizar transformações exige coragem e determinação. Os óleos essenciais são ferramentas energéticas e catalisadores dessas mudanças. Se você, por exemplo, tiver um padrão de comportamento recorrente, padrão que a gente fala, né, limitante, padrão de comportamento recorrente, uma tendência a repetir uma determinada reação, em vez de fazer novas escolhas, causando-lhe estresse, modificar sua percepção sobre esse condicionamento, enxergando-o como uma oportunidade e não mais como um problema, e o ajudará a superá-lo. Os óleos essenciais podem auxiliar na investigação introspectiva das causas raiz de suas reações e ajudá-lo a se recordar da experiência que originou tal padrão. Você aprenderá a sentir em seu corpo o quão apegado está às suas emoções e ao condicionamento relacionados a essas causas raiz. As energias dos óleos o tornarão consciente de suas reações emocionais e o ajudarão a avaliar se elas são respostas adequadas ao que realmente está ocorrendo, ou se são respostas automáticas, sinalizando que um fragmento inconsciente de sua personalidade tomou o controle sobre sua realidade. Essa parte inconsciente pode ter sido formada por convicções ou escolhas feitas muito antes em sua vida, no útero, em uma vida passada, ou podem ter sido genealogicamente herdadas. Essa parte se manifesta por meio de constantes reações dessa escolha ou convicções. Os pensamentos e ações que dão forma à sua realidade não são meras decisões baseadas no momento, mas elas são reações. Geralmente, os incidentes que formam essas convicções ou escolhas são interpretados fora de contexto. Percepções errôneas da infância, de não ser amado, querido ou não ter merecimento, arraigam-se profundamente na psique, limitando e sabotando a autoestima e o crescimento espiritual. Por uma estrelinha na página também. Isso aqui é muito legal. Encontrar esses incidentes requer que se busque através do próprio inconsciente e também que se sinta a carga emocional vinculada a determinados comportamentos. Reconhecer os sentimentos com honestidade e admitir as escolhas ou convicções que você gerou a partir de uma primeira experiência é o primeiro passo para resolver um padrão comportamental. Primeiro passo. Analisar o incidente a partir de outro ponto de vista lhe permitirá percepções surpreendentes. Muitas vezes você descobrirá que esses desafios foram providenciais para a construção do seu caráter e sempre lhe servirão de alguma forma.
Você pode, então, assumir a responsabilidade por ter escolhido a lição, de ter manifestado isso em sua vida, de estar fazendo essas escolhas, né? Está manifestando isso. Outra percepção que pode ser obtida é o entendimento de que as outras pessoas envolvidas estavam apenas desempenhando um papel no seu drama e não eram a causa dos seus sentimentos e do seu comportamento. Essa compreensão promove a cura de suas relações com os outros. Então não é a pessoa apenas está mostrando para você. Isso que é o espelho, né? É o espelho que está lhe mostrando o que você precisa curar em si. Reconhecer a forma como as antigas lições lhe serviram lhe permitirá escolher entre reagir da mesma e velha maneira ou escolher um novo caminho. Uma técnica discutida no próximo capítulo, acolher com amor. É um processo meditativo que confronta incidentes dolorosos e sentimentos por meio do amor, desconectando-o das cargas emocionais e assim iniciando a jornada em direção à cura e à plenitude. As propriedades dos diferentes óleos podem ajudar em uma variedade de bloqueios energéticos que limitam seu desenvolvimento espiritual e sua saúde. Cristalização de amarguras e ressentimentos, culpabilização dos outros pela nossa experiência, apegar-se ou negar dores e transgressões, envolver-se em demasia no drama das outras pessoas, não assumir a responsabilidade por sustentar a nós mesmos. Segurar-se a esses bloqueios apenas prolonga a dor e mantém as feridas abertas. Suas atitudes, convicções, crenças e julgamentos criam sua realidade e você é responsável pelos tipos de experiência que atrai. A manutenção e a reposição da energia vem da comunhão com o Espírito. A manutenção e a reposição da energia vem da comunhão com o Espírito. É importante conscientizar-se de que usar a aromaterapia vibracional com uma intenção direcionada tem o potencial de revelar muitas memórias, escolhas e convicções de outras vidas. Isso pode ajudá-lo a reconhecer condicionamentos herdados genealogicamente. Tudo isso influencia suas atitudes e as causas das suas reações no presente, especialmente se correspondem a problemas não resolvidos. Esse conhecimento é conscientemente perdido. Mas o inconsciente o mantém, e nele se baseia suas reações. A gente falei, né, que a gente age pelas memórias, enquanto não está consciente, expandido, curado. Esse conhecimento é conscientemente perdido, mas o inconsciente o mantém e nele baseia suas reações, particularmente se estiver trabalhando para reprimir ou negar algum trauma. A recuperação de sentimentos e memórias reprimidos marca o início do processo de desintoxicação do corpo físico, emocional e mental. A recuperação de sentimentos e memórias reprimidos marca o início do processo de desintoxicação dos corpos físico, emocional e mental, geralmente induzindo uma condição conhecida como a crise de cura, que por sua vez
resulta em uma maior sensação de bem-estar. Nas terapias com as quais eu trabalho, eu aprendi e entendi, tive e pratico essa consciência de que essa cura, essa crise de cura é também um ponto de vista. Quando eu faço minhas terapias, eu peço para que essas energias sejam liberadas e desintoxicando, né, o corpo mental, emocional, físico, de forma gentil para cada cliente, para cada pessoa, né? E assim se faz. Mas, na inconsciência, no ponto de vista, realmente essa crise acontece. Muitas vezes, né? Não em todas as pessoas, nem em todos os casos. Aquilo que chamamos de crise de cura é causada por uma desintoxicação do corpo etérico, emocional e mental, a uma velocidade maior que aquela suportada pelo corpo físico. Por isso que eu peço gentileza, né? Para que seja gentil. Essa crise pode imitar uma gripe ou ativar uma dor antiga que retém a energia do problema sobre o qual você está tentando trabalhar. Então não é a dor que você vai trabalhar, mas ela traz a dor de algo anterior, um problema sobre o qual você está tentando trabalhar. E a dor nos afasta, né? Você toma um remédio para dor, você quer melhorar e te afasta do caminho, né? De ver aquilo, de curar aquilo, de ressignificar. Normalmente, o primeiro ímpeto que eu digo, né? Da dor é você querer se livrar dela, né? É um ímpeto. Então, essa crise pode imitar uma gripe ou ativar uma dor antiga que retém a energia do problema sobre o qual você está tentando trabalhar. À medida que esses sentimentos ou dores aparecem, entenda que eles se originam do seu passado. Estão apenas se liberando do seu corpo. Receba e solta. Receba, agradeça e solta. A consciência disso te prevenirá de se sentir sobrecarregado pelas emoções que representam antigos condicionamentos. Se você se sentir incapaz de processar essas emoções e começar a se sentir atraído pelos velhos condicionamentos, é necessário que busque ajuda externa para obter mais clareza. Seu terapeuta, né, seus médicos. É preciso auxílio para que se suba acima das árvores, de modo a observar a floresta. A gente não consegue sozinho, mas em busca de um terapeuta, né, isso fica mais simples, mais fácil. Daqui a pouco o Instagram vai finalizar e eu queria dizer para vocês também que do meu trabalho que eu faço com a desprogramação neurobiológica, que é uma energia, uma qualidade de energia que atua nos neurônios e faz a congruência energética entre o chakra cardíaco e o coronário. Então, através disso, ela vai liberando as energias de traumas, né? Que ficaram gravadas, aquela energia que fizeram aquele caminho neural das crenças limitantes, dos programas mentais limitantes. Os programas mentais limitantes, eles embasam as crenças que nos limitam. Então, dia 2 e dia 10 de abril, vou dar mais uma classe dessa ferramenta que chama Desprogramação Neurobiológica. No meu Instagram, @CeiceSantinello, na minha bio está o link para fazer a inscrição. No meu link, na minha bio do Olhos Flora, vocês encontram um link para a minha página de aromaterapia para quem deseja adquirir óleos essenciais
com ou sem desconto, tá? Aproveitem para dar uma olhadinha lá e conhecer um pouquinho mais. Então, são 2 Instagram. O Instagram do @6santinelo, eu trabalho, divulgo também, né? Meu trabalho com os óleos essenciais e com as minhas terapias energéticas. A desprogramação neurobiológica, Theta Healing, pratico vários processos de Access Consciousness, né? Só que os processos de Access Consciousness são menos aplicados presencialmente. Os demais com que eu trabalho, Reiki, podem ser aplicados à distância. No mês que vem, provavelmente estou vendo uma data, vou também fazer um curso de Reiki, tá? Mas daí eu aviso vocês. O que está aberto agora, nesse momento, é o curso da desprogramação neurobiológica, que eu lendo aqui vem tudo a calhar, né? Auxilia, é um apoio, todo nesse sentido, do que o que nós já fizemos de leitura por hoje. Então, nós estamos na página 21, daqui a alguns minutinhos, talvez eu finalizo aqui. Vou finalizar a página, deixa eu ver. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final do capítulo. Vamos lá, vamos continuar. É preciso auxílio para que se suba acima das árvores de modo a observar a floresta. É extremamente importante não se apegar às energias que vêm à tona, mas desconectar-se delas ao compreendê-las e ao compreender sua causa raiz. Isso sim é importante. Esteja alerta para não as justificar como causadas por uma situação presente, do presente. Frequentemente, a situação presente é apenas um gatilho, não a verdadeira causa. Preste atenção a qualquer tendência em racionalizar sentimentos. Preste atenção em você, qualquer tendência em racionalizar sentimentos. O que é racionalizar sentimentos? É explicar com a lógica, com a razão, por que você está sentindo isso, né? A racionalização apenas nos conduz à repressão. Você justificou aquilo, tá tudo certo. Colocou embaixo do tapete. Ou a negação, né? Não estou sentindo isso é apenas outra coisa. Então, a racionalização apenas nos conduz à repressão ou à negação. Mantenha-se fiel a si mesmo, sentindo a emoção com plenitude. Se for necessário, chore, enfureça-se, grite ou escreva exatamente como a experiência o afetou. Tenta fazer isso. Talvez você na sua vida já tenha se valido desses recursos. Chorado, enfurecido, gritado. Tenta escrever agora. Ou escreva exatamente como a experiência o afetou. Não negue seus sentimentos tentando persuadir a si mesmo de que você se esqueceu da experiência, ou justificando para si que pessoas espiritualizadas não se sentem assim, né? Nós estamos no caminho, gente. Estou lendo o livro com vocês, tá? O primeiro ouvido que chega essas palavras são os meus. Vamos junto. Todas as emoções são espirituais. E a coisa mais importante para aprender é reconhecer plenamente como você se sente. A honestidade exige que se examine os próprios medos, sondando qual seria a pior coisa possível caso ele se tornasse realidade. Então pergunte-se, qual a probabilidade disso acontecer? Isso pode ajudá-lo a redescobrir o humor perdido durante a jornada, já que a maioria dos medos são totalmente irracionais, formados por alguma convicção interna
ou uma inadequação fantasiosa. Treine para estar consciente de suas emoções. Aprenda a parar por um momento e perguntar-se se elas são uma escolha verdadeira ou uma reação. Então fica aqui a lição de casa. Semana que vem eu continuo. Está quase, daqui a pouco vai encerrar. Falta 3 minutinhos. Então aqui ficou a lição de casa, tá? Para essa semana, segunda-feira de novo, às 8 horas da manhã, estarei aqui ao vivo. E para quem assistiu agora ao vivo, ou para quem vai ver durante a semana, então aí, ó, então pergunte-se qual a probabilidade. Todas as emoções são espirituais e a coisa mais importante para aprender é reconhecer plenamente como você se sente. A honestidade exige que se examine os próprios medos, sondando qual seria a pior coisa possível, como eles se tornassem, caso eles se tornassem realidade. Seria o que pior seria disso. No Theta Healing a gente usa muito, né? Então pergunte-se, qual a probabilidade disso acontecer? Isso pode ajudá-lo a redescobrir o humor, talvez perdido durante a jornada, já que a maioria dos medos são totalmente irracionais, formados por uma convicção interna ou uma inadequação fantasiosa. Treine, então, para estar consciente de suas emoções, aprenda a parar por um momento e perguntar-se se elas são uma escolha verdadeira ou uma reação. Então, parei aqui, tá? Na metade da página. Hoje é dia 28 de março. E fique com Deus. Tenha uma boa semana. Tá bom? E até segunda-feira. Grande beijo, um abraço para todo mundo. Vejo vocês semana que vem.